Ontem o Moro queria palmas, né? Ontem foi dia de lançamento de candidatura Sérgio Moro, filiação ao Podemos. E a discussão que o Brasil elegeu, que é a busca da terceira via. A gente já falou de terceira via, mas é sempre interessante falar sobre terceira via, porque fica parecendo que o Brasil nunca ofereceu uma terceira via. Aliás, o Brasil já ofereceu eleições com 22 vias, com 8 vias, com 12 vias. A última eleição tinha 13 vias, né? E acaba optando, e tem alternativa. O que se discute é se há um movimento capaz de fazer com que os políticos e as pessoas e os movimentos sociais, etc., construam uma candidatura alternativa para evitar a polarização. É o sonho de todos aqueles que não estão dentro da polarização. Quem não está na polarização fala, vamos fazer uma terceira via. Assim foi. A eleição de 1989 teve 22 candidatos. Além do Collor, que venceu a eleição, e do Lula, que foi para o segundo turno, tinha o Ulisses Guimarães, né? Senhor diretas, não, senhor eleição. Estava lá, Ulisses Guimarães, candidato. Ninguém quis. Ninguém quis. Saiu com uma votação vexatória. Tinha lá o Guilherme Afife Domingos. Tremendo perfil, extraordinário perfil, figura qualificadíssima. É de se perguntar o que teria sido do Brasil se ele tivesse sido eleito presidente da República. Discurso moderno, atualizado, falava em reformas. Aliás, era o mais organizado dos candidatos, as ideias dele, claras. E as pessoas não quiseram. Ronaldo Caiado foi candidato. Mário Covas foi candidato. Com apoio importante, com discurso, e não funcionou. Ninguém quis. As pessoas quiseram o Collor e o Lula. Então não é por falta de oferta, que aliás foi a eleição que mais teve produto na gôndola, e as pessoas não quiseram. Aí a gente vai para a eleição de 94 e 98, eleição resolvida em um turno. Ou seja, as pessoas não quiseram, não é a terceira via, não quiseram a segunda via. Não, a gente não quer não, a gente fica com esse homem mesmo. Fernando Henrique Cardoso em 2 eleições seguidas sem segundo turno. Ele ganhou no primeiro turno e estava lá, tinha Quércia, tinha Esperidião Amin, vota nesses, né? As pessoas não quiseram nem a segunda via, que no caso era o Lula, que achava que tinha alguma chance. Não teve chance nenhuma. Aí, 2002, a eleição disputada entre o Serra e o Lula, tinha lá o que se acha hoje possível terceira via. O Ciro estava lá. Aliás, o Ciro estava em 98 também. Ninguém quis ouvir. O Ciro estava lá em 2002, ninguém prestou atenção no que ele tinha para dizer. E ele falava, eu ajudei o real, eu ajudei o real. 2006, 7 candidatos. Foi a eleição do Lula versus Geraldo Alckmin, aquela eleição em que o Alckmin resolveu virar outra pessoa. Eu vou agora ser o Pikachu. Ele virou outra pessoa. E começou a ficar bravinho, foi no debate da Band, foi para cima do Lula, mudou de personalidade, aí vestiu o casaco das estatais porque falou que ia privatizar. Foi um desastre aquela campanha dele. Tinha o Cristóvão Buarque, mas ninguém quis, eram 7 candidatos. Estou falando um dos nomes, né? Tinha outros, eram 7. 2010, a eleição que a Dilma venceu, debatendo com o Serra, estava lá a Marina Silva, que se achava a terceira via, né? Um discurso moderno, ecologia, diversidade. E as pessoas não deram bola, mas não deram bola, pelota. Aí falaram, não, é que 2010 é novidade, já em 2014 ela volta, opa! Agora, Marina Silva, Dilma versus Aécio, 2014. A Marina estava lá, ninguém quis prestar atenção. 2018, eleição vencida pelo Bolsonaro, com o Haddad. Em segundo turno, estava lá a Marina, estava lá o Geraldo Alckmin, que teve o desempenho tipo Ulisses, assim, sabe? O Ciro, não vou nem falar do Meirelles, né? O dinheiro era dele, torrou 60 milhões e não foi para lugar nenhum. Então, terceiras vias, a gente oferece toda a eleição.
tem café no bule para quem quer terceira via. Aí agora apareceu um nome, o Sérgio Moro. Eu sou a terceira via. Ninguém sabe se ele realmente vai ser candidato a presidente, ele vai olhar as pesquisas. Então surgiu mais um nome. Tem gente falando que o Michel Temer pode ser a terceira via. Tem gente falando que a terceira via, enfim, pode ser o Dávila, Luiz Felipe Dávila. Todo mundo se acha detentor, né? Ou enfim, destinatário desse desejo de ter uma terceira via, que é uma construção de políticos, é um jogo de palavras. Não existe isso. Nós temos vários times de futebol que podem ganhar um campeonato. Não está escrito que só podem ser 2, né? E o Fábio França conhece futebol como ninguém. Quantas vezes os campeonatos surpreenderam, né? O Ajax e outros times que saem como terceira via, o Bragantino. A gente teve casos, né? O Guarani foi terceira via em algum momento, lembra lá atrás? Surgiu o Guarani, tinha Neneca, eu não sei nem a escalação, mas foi que 78, 70, qual foi o ano do Guarani? 78, o Guarani foi campeão em cima do Palmeiras. Terceira via, né? Total terceira via. Surgiu o Guarani, um Guarani inacreditável, ali, terceira via. Então, a terceira via está aí disponível. Não existia uma emenda constitucional dizendo a eleição brasileira só se dará em 2 vias, o candidato 1 e o 2. Estão proibidas as manifestações de que outros candidatos que possam postular uma vaga no segundo turno. Só que as pessoas, conforme a eleição vai andando, o processo eleitoral vai caminhando, elas vão prestando atenção em A, em B, olha para C, olha para D, mas não dá para você gostar de candidatos com os quais você se identificar com 2, 3, para daí depois você, sabe, não é como você comprar uma blusa, né? Eu gostei dessa aqui, da blusa menta, da blusa fúcsia e da blusa não sei o quê. Não é assim que funciona, porque existem valores ligados àquilo, existem ideias, existe uma personalidade, existe uma pegada. Então, quando o Sérgio Moro se coloca, aliás, com um discurso muito fraco, muito tati-bitati, muito... Parece que buscou quais são os termos mais buscados da indignação do brasileiro. São esses daqui. Aí, vamos agora então fazer uma Lava-Jato da Fome. Legal, uma construção bonita, o Lava-Jato da Fome. Não quer dizer nada, uma Lava-Jato da Fome. É uma frase. Ele, como presidente da República, aí ele fala, vou entrar na política para combater de dentro. O que é combater de dentro? Tem 81 senadores, tem 513 deputados, tem um presidente. O Bolsonaro, olha só as dificuldades que ele tem para governar. Tem que construir, não é de dentro. Ele precisa convencer 308 deputados, tem que convencer 49 senadores o tempo inteiro para fazer uma PEC. Uma PEC. Quantas PECs tem que ser feitas para fazer uma transformação num Brasil que constitucionalizou tudo? Até o radioisótopo. Fala de CD na Constituição. Então, se a gente quiser mudar uma regra para poder transformar uma coisa boba, tem que fazer uma PEC. Porque a Constituição de 88 resolveu que tudo tinha que estar na Constituição, então tudo é PEC, tudo é 308 votos, tudo é 49 votos no Senado. Vai lá transformar por dentro com esse discurso de estarei dentro, eu colocou meu nome à disposição, blá, 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 blá. Ou constrói uma maioria sólida discutindo nos termos da política e não da politicagem, né? Ou não funciona. O lado bom é ver o Sérgio Moro, que tentou criminalizar a política, entrando para a política e tendo que explicar que ele está entrando para a política na parte não criminalizada, claro, né? E que existe sim uma diferença entre a política e os políticos. A política é a salvação, né? Certos políticos são uma doença, mas a política é a salvação. E não o poder judiciário que vai limpar a política, como ele tentou fazer valer, né? O Dallagnol, ele e outros que pensam como ele. Então, que bom, ele vai tomar um banho, né, de realidade
Mas achar que o brasileiro está esperando a terceira via, não está esperando nada. O brasileiro vai fazer o seguinte, vai olhar os nomes na lista e vai ver em quem ele vai votar. É como sempre foi. E já teve 22 opções, 13, 11, 7. Quantas a gente... Toda eleição teve terceira via, né? Para evitar a polarização, acho ótimo que tenha uma outra alternativa. Que bom que venham outras alternativas, que a gente tenha várias alternativas. Não é legal ficar numa eleição com duas alternativas só. Ou é o Bolsonaro ou é o Lula. Pô, vamos olhar para os outros, vamos ver as ideias novas. É bacana. Eu acho que o Brasil ganha. O debate ganha. O país cresce com isso. Significa que tem mais gente interessada na política. Gente, inclusive, que olhava para a política com certo nojinho. Acho bom. Mas não vamos acreditar que existe em 2022, ou existirá em 2022, alguma coisa muito diferente do que nas eleições anteriores ou no resto do planeta Terra. A experiência eleitoral está aí, está dada, está colocada. A sociedade vai fazer movimentos para falar não quero Lula e não quero Bolsonaro. As pesquisas de hoje mostram que tem uma parcela importante que não quer. Como em toda eleição sempre teve. Muda o percentual. Nessa é um percentual em que qualquer candidato esperto, qualquer partido inteligente olha e fala, pô, tem um espaço para a gente lançar o nosso aqui. Para a gente, de repente, ficar com esse quinhão aí, poder mandar, distribuir os cargos, né? Mandar nas estatais, né? Então, tem, claro que tem, como toda a eleição. Então, não vamos olhar para 2022 como, este ano é único. Único não, ele vai ser igual aos outros nesse sentido, e pode acontecer de, numa fragilidade do presidente ou numa fragilidade do Lula, entrar um terceiro ali, né? Aí, como aconteceu em 89. O Lula passou o Brizola na última volta do autódromo eleitoral e ficou por 500 mil votos acima do Brizola e foi ele para o segundo turno. Aí tem gente que diz, o Brizola ganharia do Collor, mas não ganhou do Lula, ficou para trás, então ele não foi para o segundo turno. O Bolsonaro sabe que qualquer que seja o candidato, se a eleição fosse hoje, ele teria muita dificuldade de se reeleger. E o Lula sabe que qualquer que seja o candidato que não seja o Bolsonaro, ele tem muita dificuldade em voltar para o poder. Então, os dois querem que fique como está. Então, a chegada de nomes como Sérgio Moro e outros, não sei se o Ciro se encaixa, porque o Ciro está aí há tantas eleições que não sei nem se já não virou paisagem. Mas perturba, atrapalha, incomoda e tal, como sempre atrapalhou. Vamos acompanhar.